galerinha, respiraram, agora vamos que vamos. Classificação, vamos. Côncavo porque eu cavei a parte espelhada. Convexo porque a parte espelhada não está cavada. Cavo, côncavo. Cavou, côncavo. Não cavei a parte espelhada, então é convexo. Parabéns. Observem que tem côncavo virado para um lado e côncavo virado para o outro. Tem convexo virado para lá e convexo virado para lá. Ou seja, não é para que lado o espelho está virado. É qual superfície é refletora. Superfície cavada, se eu cavo, côncavo. É impossível errar se tu usa a técnica do cavo. Beleza? Então, côncavo, porque eu cavei a superfície refletora. Só que risquinho é esse aqui, é o fundo do espelho, é a superfície não refletora. Cavou, côncavo. Não cavou, convexo. É muito simples essa classificação. Convexo. Elementos, vamos que vamos. Nome. Eixo principal. Vértice. Foco. Yes. E aí, olha só, esse tamanho, ó, que vai da esfera até o seu centro é o raio de curvatura. E esse tamanho daqui até aqui, que é igual ao tamanho daqui até aqui, é a famosa... E já que isso tudo é o raio de curvatura, onde tem duas distâncias focais, eu concluo R é 2F, ou F é igual a R sobre 2. Essa fórmula, geralmente, eles não fornecem devido à sua simplicidade, beleza? Ótimo. Para poder entender os espelhos esféricos, nós precisamos dos raios característicos, lembra? Raios característicos ou principais. Mesmo. É bom saber desenhar tanto no espelho côncavo quanto no convexo, e o convexo é mais delicado de desenhar. É importante uma vez na vida, uma na morte, de fazer o desenho, só para no vestibular tu não travar, certo? Porque às vezes o cara lá olha, acha fácil, mas no dia de vestibular vai fazer e a mão não funciona. Então tem que ter um treino breve em casa, para não ter susto no dia. Vamos ver se a galera tá boa mesmo de decoreba. O raio que chega paralelo? Sai pelo foco. E o raio que chega pelo foco? Que bonito, reversibilidade de luz. O raio que atinge o centro de curvatura? Sai com o mesmo ângulo, que significa, no caso, voltar sobre ele mesmo, né? É até intuitivo. Observa que quando o raio chega pelo centro de curvatura, ele bate em cheio no espelho. Beleza? E se ele atinge o vértice, isso aí é que a gente decorava que sai com o mesmo ângulo. Na verdade, todos saem com o mesmo ângulo, porque todos obedecem à segunda lei da reflexão. Então, se tu tirar a reta normal, todos eles vão estar obedecendo a lei, tá, gente? Eu lembro que quando eu decorei isso, eu simplesmente decorei, eu não me perguntei o porquê que aquilo acontecia. Aí um dia me perguntei, mas por que é assim, é mágico? Aí eu desenhei o espelho, percebi que quando o raio bate no espelho eu tenho que imaginar o plano tangente para calcular a reta normal, e vi que na verdade essas regras são feitas assim para obedecer à segunda lei da reflexão. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo, atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, atinge o vértice, usa o macete da sinuca, sai com o mesmo ângulo. E o espelho côncavo, convexo, esse era o côncavo, né? O convexo ele é mais delicado para desenhar porque precisa de prolongamento, não é isso? Chega paralelo, para poder sair pelo foco, tem que ter o prolongamento para tu saber aonde desenhar o raio. E se vai chegar pelo foco de fato, não precisa prolongar para garantir, realmente vai chegar pelo foco, então vai sair paralelo. O raio que atinge o vértice sempre bom de desenhar, porque é só duplicar a distanciazinha ali, sai do mesmo ângulo. E o raio que chega pelo centro de curvatura, bate em cheio no espelho e volta sobre ele mesmo. Usando esses raios característicos, a gente consegue fazer um estudo gráfico da imagem gerada por espelho esférico, que dá para matar um monte de questão teórica de vestibular. Vamos fazer esse estudo voando, porque... se Allah permitir, eu vou falar de lentes, hein? Estou sentindo que os astros estão alinhados. Qual é o caso mais delicado de espelho esférico? Côncavo ou convexo? Convexo, porque são quantas possibilidades? São 5, parabéns. Tem gente que já sabia de cabeça, outros estavam pensando na situação, que é ótimo. É isso aí. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui de maneira bem rápida 5 espelhos côncavos, e nesses espelhos côncavos nós vamos usar raios característicos para determinar o que vai acontecer na formação da imagem. É importante lembrar que tem o foco e o centro de curvatura,
centro de curvatura e mais ou menos no meio o foco, e assim por diante. Centro de curvatura, foco, vértice ajuda, né? Centro de curvatura, foco, vértice, centro de curvatura, foco, vértice. Tá? Não acreditem também que no dia do vestibular tu vai conseguir fazer o desenho e tirar as conclusões sem ter treinado. Tem que dar uma repetida em casa sim. Quando o objeto está atrás do centro de curvatura, vamos ver, o raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Aonde os raios se encontram, é que está a imagem. Características da imagem, por favor. Menor, invertida, real, porque é feita de luz de verdade. Quer dizer que se pegar um pedaço de papel e botar aqui, ela vai ficar estampada no papel. Ela é palpável, ela existe de fato, é que nem a imagem do cinema, é projetável na parede, beleza? Então tomem cuidado com isso. Vamos aproximar um pouco o objeto. O que será que vai acontecer com a imagem? Vamos ver? O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e olha lá onde é que os raios se encontram, bem no centro de curvatura. O centro de curvatura é o divisor de águas. O centro de curvatura é o local onde tu bota o objeto e a imagem também fica no centro de curvatura, com o mesmo tamanho. Então agora ela continua sendo real e invertida, só que do mesmo tamanho. Antes ela era real, invertida e menor. Quando eu aproximei o objeto, a imagem se afastou e cresceu. E o divisor de águas é o centro de curvatura. Se eu aproximar ainda mais o objeto, manja, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e os raios vão se cruzar, ó, atrás agora. Olha o objeto e olha a imagem. A única mudança é que ela ficou maior, ela continua real e invertida. Show de bola, ó. Cheirinho de merda, lembra? Quando o cara bota o objeto no foco, tu tem que saber que vai dar merda. Porque se o foco está no teu desenho, tu erra. No dia do vestibular, eu duvido que o teu desenho saia tão perfeito para os raios emergirem paralelamente do espelho. O raio que chega paralelo, não tem que estar esperando, mas tá cacaca. O raio que chega no vértice, sai com o mesmo ângulo. E se tu faz um desenho bem bonito, tu percebe que os raios emergem paralelamente um ao outro. E se os raios emergem paralelamente, adianta prolongar? Não, né? Porque retas paralelas se encontram no... né? Aquela brincadeirinha da geometria que a gente usa para mostrar, né, o porquê quando a gente olha uma estrada longa, né, dá a impressão de que ela está afinando, embora nós saibamos que ela tem a mesma largura, não é isso? É só um efeito geométrico, beleza? A gente chama essa imagem de duas coisas. Ou a gente diz que ela é imprópria ou que ela está no... Se tu te colocar diante de um espelho, aquele espelho de aumento da tua mãe, né? O espelho de aumento da tua mãe é um espelho côncavo, certo? E aí então, tu te colocar numa certa posição, tu vai ficar borrado a tua imagem. Com certeza a tua cara agora está no foco, beleza? É bem fácil de reconhecer o foco. Professor, se o cara estiver muito longe, ele consegue observar essa imagem, conseguiria observar a imagem com mais qualidade, né? Já que ela se forma no infinito, né? É bem isso aí mesmo. Bom, se eu aproximar ainda mais o objeto, vai mudar tudo, galera. O raio que chega paralelo continua saindo pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, porém os raios emergem se afastando do espelho. E sempre que isso acontece, eu prolongo os raios. Onde eles se encontram é onde estará a imagem, características. Show de bola! É por isso que eu falei que o espelho de aumento é sempre um espelho côncavo. E para ele funcionar como um bom espelho de aumento, o objeto tem que estar entre o foco e o centro de curvatura, tem que estar quase colado no espelho, ó. Então uma boa maneira de estudar espelho esférico, como eu já recomendei no começo do ano, é tu pegar o espelho de aumento da tua mãe hoje e fazer o teste. Se tu tá ali grandão, se tu te afastar e um momento não ficar tudo borrado, chama um padre que é um efeito paranormal. Lembra? Certo? Aí tu te afasta um pouco mais, se tu não ficar de cabeça para baixo e maior, chama um padre dos bons, que é um efeito paranormal. E tu vai afastando, uma hora tu continua de cabeça para baixo, mas tu vê que tu tá mais ou menos do mesmo tamanho, estás no centro de curvatura. E se tu te afastar mais, aí tu vai ver que a imagem vai diminuir, certo? Que era a primeira situação, tá? Tu tem que conseguir reconhecer todas essas possibilidades diante do espelho de aumento da tua mãe, senão tem alguma coisa muito errada acontecendo na natureza, beleza? E já que tem 5 possibilidades para o espelho côncavo, o espelho só tem uma. Por isso que é a mais fácil, a galera decora falando Fimed, mas tu tem que saber o significado. Feras, é isso aí. Show de bola? Vou botar aqui o objeto então, chega paralelo. Cuidado, a luz não penetra no espelho, ela é refletida, então usa o prolongo
reflexão. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e já que os raios refletidos se afastam, sempre prolongando para eles poderem se encontrar. Olha que bonitinha a imagem. Bem como vocês falaram, direita, virtual e menor. Então qual é o grande objetivo de um espelho esférico convexo? Qual é a grande função dele? Para onde é que ele é usado? Nos carros, qual é o objetivo então? Já que ele encolhe as coisas, eu quero ver as coisas pequenas? Ver mais coisas. Se as coisas encolhem, cabe mais coisa no espelho. Aumenta o campo de visão, o campo visual do espelho aumenta. Show de bola. Então essa é a grande utilização dos espelhos convexos. Muito bom. Não vou resistir. Vou falar um pouquinho de lente, né, cara? Porque é tão parecidinho, né? Certo? Vamos aproveitar o embalo e vamos falar um pouquinho das lentes esféricas. O meu projeto para o Super, pessoal, é usar 2 semanas de revisão e 2 semanas de exercício. Beleza? Essa é a minha ideia.